Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Nossa videoaula de hoje é para falarmos sobre o romantismo, dando ênfase especificamente ao gênero literário romance com a estética romântica, como eles se relacionam. E segundo, a poesia romântica brasileira, porque ela se divide em gerações. Esta videoaula, em princípio, foi uma aula síncrona que aconteceu no dia 11 de março, mas como eu não consegui, por problemas técnicos, gravar a videoaula, eu estou regravando para que você possa acessá-la. Então vamos começar primeiro entendendo essa correlação entre o romantismo e o gênero literário romance. Isso é importante nós entendermos. Vamos começar primeiro com o gênero literário romance. O que é o romance? O romance é um gênero literário, repetindo aqui, uma narrativa de ficção que é um pouco mais longa do que a novela, portanto tem mais personagens, mas o tempo e o espaço são mais alargados. Há um herói, uma heroína, e eles têm que enfrentar obstáculos ou determinados objetivos que eles encontram, e o enredo gira em torno dessa busca do herói. Agora, o interessante dos personagens do romantismo, essa era a novidade do romantismo como gênero literário. São duas. A primeira novidade era a seguinte: as personagens do gênero literário romantismo não eram deuses ou semideuses, pessoas sobre-humanas, mas eram pessoas comuns, ainda que fizessem parte, por exemplo, da classe burguesa, mas eram pessoas com as quais os personagens se identificavam. Esse é um primeiro aspecto. Por exemplo, aquele que é considerado o primeiro romance, que é Dom Quixote de La Mancha, o seu personagem é um senhor já aposentado que gosta de ler novelas de cavalaria, olha aí o trovadorismo, e ele enlouquece. E ele passa a viver a sua vida como se ele estivesse ainda vivendo num mundo medieval, lutando contra dragões, para resgatar princesas, e ele tem inclusive uma princesa amada, que é a Dulcinea del Toboso, e ele convida o seu vizinho, o Sancho Panza, para ser o seu escudeiro. Mas ele é uma pessoa comum, só que está enlouquecida. Esse é o romantismo como gênero literário. O romantismo como gênero literário, ele vai, curiosamente, ser muito aproveitado pela estética romântica. Já que a estética romântica é uma expressão da subjetividade, dos sentimentos da pessoa, por isso que ele é também conhecido como o livro de pessoa, então os romances no período romântico vão pipocar, vão fervilhar, eles vão acontecer em grande quantidade, surgiram grandes romancistas. Só para nós termos aqui em contexto, deixa eu passar para aqui nessa tela anterior, você vai ver os principais romancistas da Inglaterra e do Reino Unido, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, Dinamarca e Rússia. Alguns nomes aqui, por exemplo, Goethe na Alemanha, com o Sofrimento do Jovem Werther. Nós vamos ter também os irmãos Grimm, mas aí nós temos a recuperação dos contos populares, que a gente conhece como contos de fada. Nós vamos ter nos Estados Unidos o romance histórico com o James Fenimore Cooper, com O Último dos Moicanos. O que acontece? Queria chamar a atenção para a tela de número 6, gêneros romance e o conto em perspectiva. O romance ele nasceu como gênero literário ali com Dom Quixote de La Mancha, O Peregrino, do John Bunyan. E depois ele vai retornar no período que equivale mais ou menos ao Renascimento, ao neoclassicismo na literatura brasileira, só para você ter uma ideia de datas. Com Robinson Crusoe, que é um romance de aventura, As Viagens de Gulliver, Pamela, que é um romance de formação, O Sofrimento de Jovem Werther, que é considerado a primeira obra do romantismo europeu, Tom Jones, e Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aí o que acontece? Durante a estética romântica, o gênero literário romantismo, ele vai ser, como eu já disse, extremamente produtivo. Vão surgir grandes romancistas e o romance vai alcançar, digamos assim, o seu melhor momento. Ele vai se desenvolver e ele vai ganhar as características que ele tem hoje, além de retratar a vida que está próxima dos seus leitores. Ele mistura gêneros. O próprio Sofrimento do Jovem Werther é um romance escrito na forma de cartas, epístolas. E aí é até possível você dividir as produções literárias do romance durante o período do romantismo em vertentes. Por exemplo,
Nós temos o romance gótico ou de mistério, sombrio, né? Nós vamos ter obras como Frankenstein, da Mary Shelley, A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, no caso é um conto. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily, eu acho que é Emily Brontë, assim que pronuncia, não tenho certeza. O romance de formação da Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que era irmã da Emily. A Cartucha de Parma, do Stendhal. Já a Cartucha de Parma já está ali na transição entre romantismo e realismo. Romance de aventura, Oliver Twist, do Dickens. O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Moby Dick, do Herman Melville. E o romance histórico, cujo ambiente é a Idade Média. Ivanhoe, do Walter Scott, que era um escritor inglês. Último dos Moicanos, do James Fenimore Cooper. Notre Dame de Paris, ou Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E a Letra Escarlate, do Hawthorne. Eu acho que é assim que pronuncia, Hawthorne. Aqui, Hawthorne. E, é claro, nesse mesmo período, né, quase paralelo ao movimento romântico, vai surgir a literatura infantil e dos contos maravilhosos. Os contos dos irmãos Grimm, os contos de fada, do Hans Christian Andersen. Eles vão reunir aquelas histórias, né, Branca de Neve, Cinderela, e por aí vai. E vai surgir também o Lewis Carroll com Alice no País das Maravilhas. Tudo isso acontece no período do romantismo, para você ver como ele foi bastante profícuo, né? Quais são os autores do romantismo em Portugal? Nós vamos ter o Almeida Garrett com Viagens na Minha Terra, o Alexandre Herculano com Lendas e Narrativas. São histórias que se passam na Idade Média. Ele é um autor do romance histórico ou do medievalismo português. E o Camilo Castelo Branco com Amor de Perdição. Inclusive, Amor de Perdição é inspirado em Romeu e Julieta. A gente vai comentar mais lá na frente sobre ele. E o Júlio Diniz com As Pupilas do Senhor Reitor. Aqui no Brasil, Gonçalves de Magalhães, Joaquim Manuel de Macedo, Álvares de Azevedo, Araújo Amazonas. Eu vou falar do Araújo Amazonas com mais detalhes em outras aulas, porque o Cimar, romance histórico do Alto Amazonas, é o primeiro romance escrito pertencente à literatura no Amazonas. O romantismo no Brasil ele vai surgir como estética literária no período em que o Brasil se torna independente de Portugal. Daí a necessidade de construção de uma identidade literária nacional. Então os escritores românticos vão procurar pela imagem do herói nacional, que nesse caso vai ser o índio, que vai equivaler, por exemplo, ao cavaleiro medieval da literatura na Europa, por exemplo. A poesia brasileira, ela também foi muito produtiva nesse período. Nós tivemos grandes poetas, mas ao mesmo tempo ela teve características muito diferentes de um autor para o outro, mas que podem ser agrupadas, porque às vezes alguns conjuntos de escritores tiveram as mesmas influências, embora eles estivessem trabalhando mais ou menos próximos. Então o que acontece? Por uma questão didática, a literatura, a poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações. A primeira geração ela é chamada de geração do nacionalismo, indianismo ou cor local, que é a aula de número 12 para vocês, onde está dito em detalhes. A segunda geração é chamada de ultrarromântica, porque era um romantismo exagerado ou uma expressão de sentimentos exagerada. A gente vai conhecer melhor na próxima semana. Ela era conhecida também de byroniana, por influência do Lord Byron, poeta inglês, ou o mal do século. E a terceira geração ficou conhecida como a geração condoreira, da poesia social, ou hugoana, aí fazendo referência ao poeta e escritor francês ou romancista Victor Hugo. Eu coloquei algumas poesias para vocês lerem, mas depois nós vamos ver com detalhes. Essa é a introdução da nossa aula. Nós nos vemos nas próximas aulas para ver com detalhes as 3 gerações da poesia romântica brasileira. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande pelo Google, pelo fórum do GR8 ou por e-mail. Ou você pode usar também o Telegram, né, no grupo do Telegram. Fiquem com Deus, boa revisão, até mais.